Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Gilles Lipovetsky. Ele é um filósofo, alguns até consideram sociólogo também. Escreveu vários livros importantes, como Crepúsculo do Dever, A Era do Vazio e outros mais. Só que esse livro aqui em especial, que é o que nós vamos estudar, que é o Império do Efêmero. Que a capa é essa daqui. Existem outros formatos também. O Império do Efêmero, a moda e seu destino nas sociedades modernas. Então, o Gilles Lipovetsky acaba sendo importante porque ele se recusa, ele acha que o termo pós-modernidade não é suficiente para descrever o tempo que vivemos. Então, o Lipovetsky acabou cunhando o termo hipermodernidade. Ele acha que vivemos uma hipermodernidade e ele fala que esse termo descreve com mais fidelidade o nosso tempo, de alguma maneira. Né? Então, foi a terminologia que ele usou aí. No livro Império do Efêmero, Lipovetsky ele analisa a moda como tendência histórica e seus efeitos em longo prazo. Então, a ideia dele é fazer um estudo de caso sobre a moda. Ele faz um estudo de caso a partir de uma perspectiva histórica e mostra as implicações filosóficas e sociológicas da moda para a sociedade, mostrando que a moda não é meramente uma forma de se vestir, mas que a moda ela possui tendências e cria mentalidades também. Então, é aí que está a grande sacada do Lipovetsky, porque ele consegue enxergar na moda um fenômeno sociológico, não meramente uma coisa periférica e passageira, não. Ele vê que ela possui tendências que, de alguma maneira, influenciam mentalidades, a forma de sociedade se portar, isso é muito importante. Esta abordagem possibilita, então, um olhar mais abrangente e enriquecedor do fenômeno de moda, pois permite observá-lo como elemento constituinte das sociedades modernas ocidentais, como fenômeno social, mais do que um elemento periférico. Então, a grande questão aí é porque assim, a gente sempre olhou para a moda e talvez até hoje a gente tenha essa tendência, né, de achar que a moda é uma coisa insignificante para a vida social. O que Lipovetsky vai mostrar é que a moda ela influencia de forma significativa a configuração social. A forma como a gente se relaciona, inclusive, uns com os outros, de alguma maneira já é afetado pela moda. Porque a moda não é meramente um vestir-se. A moda, ela cria mentalidades, ela cria modos de ser. Então, aí que o Lipovetsky entra. A sacada do Lipovetsky está justamente aí, em conseguir identificar tendências profundas da sociedade a partir da moda. E ele foi cirúrgico, como diz um colega meu, nesse aspecto. Né? Em O Império do Efêmero, então, Lipovetsky ressalta: não há razão nenhuma para que a filosofia não se interesse por moda. Veja, se a moda ela cria tendências, maneiras de se portar, mentalidade, se ela influencia a sociedade de forma significativa, então por que a filosofia não se interessaria pela moda? Não há nenhum motivo para a filosofia não se interessar pela moda. Na verdade, a filosofia deve se interessar pela moda. Por quê? Porque a moda, ela de alguma maneira está ganhando uma posição muito de destaque, muito efetiva em nossa sociedade. E a filosofia, de fato, bem como a sociologia, ela se interessa justamente por esses elementos que acabam contribuindo para a vida social, seja de forma negativa ou positiva. Então, de alguma maneira, a moda agora se tornou um alvo da sociologia e da filosofia. Lipovetsky não reflete a moda apenas como um fenômeno isolado, mas sim a partir de uma racionalidade científica. Então, a intenção dele, veja, quando nós usamos a palavra moda, não pense a moda no sentido meramente de você vestir uma roupa ou algo do tipo. Não é isso que ele quer dizer. Para ele, a moda é mais um fenômeno, mas uma tendência social em larga escala, que de alguma maneira está conectada com essa racionalidade científica do homem moderno. A gente estudou na aula passada, por exemplo, um pouco sobre o George Simmel, onde ele trata sobre a metrópole e a vida mental. Então, como que, de alguma maneira, a vida nos grandes centros, nas grandes metrópoles, ela acaba implicando um tipo de mentalidade, uma certa maneira de se pensar e enxergar o mundo. Por quê? Porque nas grandes cidades, os indivíduos, de alguma maneira, acabam vivendo distantes uns dos outros. A gente não tem mais aquela proximidade que é típica do mundo rural, do mundo do campo, onde todo mundo conhece todo mundo,
onde alguém olha para você e pergunta quem é seu pai? E através do seu pai ele já conhece toda a sua família. Hoje em dia não tem mais isso. Nas grandes cidades, as pessoas malemar se falam. E quando se falam, é simplesmente para cumprir o protocolo, porque a gente quer, na verdade, comprar, vender e coisas do tipo. Nossos interesses são meramente pragmáticos, utilitários. A gente está preocupado com o resultado, né? É a relação das sociedades modernas. Logo, essa racionalidade científica, esse distanciamento, esse envolvimento mais utilitário, pragmático, ele influenciou os relacionamentos pessoais, essa lógica invadiu todas as áreas da sociedade. É aquilo que Habermas chamava de colonização do mundo da vida pelo sistema, certo? Para Lipovetsky, então, a moda é uma estrutura social, não meramente um fenômeno isolado, periférico, e não simplesmente uma maneira de se vestir insignificante, não. Ela é uma estrutura social centrada no presente. Por que a moda, de alguma maneira, é uma estrutura social centrada no presente? Porque diz respeito meramente à forma como vamos aparecer, como vamos ser vistos agora e aqui. Então, a moda, a preocupação da moda é com agora, é com aqui, é com o já, é com o presente. A moda, então, ela introduziu nos indivíduos uma preocupação premente com o presente, em detrimento do futuro. Não se preocupa mais com o futuro. O futuro se tornou para nós persona não grata. Não nos interessamos mais pelo futuro. Agora, estamos com o olhar voltados meramente para o presente. E quando ainda pensamos no futuro, é um futuro bem presente, sabe? Bem próximo. A gente faz até alguns planos, mas são planos de curto prazo. A gente não tem grandes projetos de longo prazo. Raríssimas exceções, nós estamos preocupados com o presente. Por quê? Porque agora existe toda uma tendência social que nos arrasta e nos prende no presente. Então, as nossas preocupações estão aqui, são satisfações geralmente imediatas. E a moda, ela tem esse olhar para o presente, né? Já que na moda é preciso sempre mudar. Então, perceba, uma tendência hoje não é a mesma que será, não vai ser a mesma tendência de amanhã. A moda está mudando sempre. Na moda, nada é permanente, nada é constante. Tudo é efêmero e passageiro. Por isso que Lipovetsky vai chamar de império do efêmero. É aquilo que é passageiro, que não é feito para durar, que não tem constância e durabilidade. A moda, o império da moda, o mundo da moda, é o mundo da superficialidade, de coisas rasas, insignificantes. Porque na moda nada dura, tudo é feito para ser descartável, tudo é feito para ser jogado fora, as coisas duram pouco, nós perdemos interesse por elas rapidamente. Perceba como que isso é interessante. A pessoa, por exemplo, as mulheres geralmente têm isso, né? Mas hoje em dia os homens também são assim. Ah, eu não posso ir em tal evento porque eu não tenho roupa. Na verdade, não é que não se tem roupa. Tem muita roupa, que não tem uma roupa nova e diferente. Por quê? Porque essa roupa já foi vista, já usei uma vez, então já não serve mais. A roupa, não, ela perdeu o seu caráter de ser uma vestimenta que visa proteger o corpo, cobrir as suas partes e aquecer. Aqueles elementos utilitários e pragmáticos das vestimentas foi desclassificado. A moda agora, ela vem com a nova característica, e com a moda é a lógica do descarte, a lógica do passageiro, a lógica do efêmero. Tudo perde seu valor muito rápido, né? Essa é a ideia. Então, o modelo legítimo na moda é o atual, diferente das ideologias em que o tempo, né, marcado é o futuro. Então, nas ideologias, as grandes ideologias, como, por exemplo, o marxismo, foi uma grande ideologia, nas grandes ideologias, você tem uma visão centrada no futuro, porque as grandes ideologias sempre propõem um paraíso, ainda que utópico, no futuro que deve ser buscado no presente. As utopias, então, as ideologias, elas têm essa característica. Com a moda, agora, não se tem mais isso. Você tem agora o olhar centrado para o atual, para o presente, para o agora, para o que está na tendência, para o que é tendência agora.
Há também um rompimento com a tradição, em que o tempo marcado, no caso, é o passado. Então, a tradição, ela nos remete para o passado, lembrando daquilo que já foi feito, daquilo que a comunidade viveu, dos valores que se estabeleceram tradicionalmente ao longo do tempo. Agora não se tem mais isso. A tradição também perde o seu lugar. Por quê? Porque a preocupação é com o agora, com o aqui, não com aquilo que se foi, muito menos com aquilo que será. A moda está centrada no atual, no presente. Por isso, muda sempre. Porque o presente é aquilo que nunca é. Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões, ele vai dizer: o que é o tempo? Se não me perguntas o que é o tempo, eu sei. Se me perguntas, não sei, diz Agostinho. Por quê? Porque o que é o tempo? Bom, dividimos o tempo em passado, presente e futuro. Mas o futuro é aquilo que não é, porque o futuro só existe enquanto expectativa ou esperança. O passado é aquilo que já se foi e que não existe mais. Logo, só existe enquanto memória ou lembrança de quem está no presente. Então, o futuro não é, porque o futuro só existe enquanto esperança e expectativa de alguém que está no presente. O passado também já não é mais, porque já passou e só existe enquanto lembrança e memória de alguém que está no presente. Logo, o que existe é o presente. Mas o que é o presente? Bom, o presente, nós geralmente falamos que o presente é o dia, mas o dia tem 24 horas, e dentro dessas 24 horas nós temos as que estão à frente, é o futuro, e as que se passaram é passado. Logo, o presente, o que é o presente? O presente é esse momento no qual nos encontramos agora. Só que o tempo, para ser tempo, ele tem que passar, porque se o tempo não passa, ele é eternidade. Logo, uma das características do tempo é que ele tem que passar. Então, o presente, para ser tempo, tem que passar. Mas se o presente passa, ele se torna passado. E se torna passado, ele já não existe mais. Então, o que é o presente? O presente é esse momento a qual nos encontramos agora. Mas para ser tempo, esse momento tem que passar. E se ele passa, ele deixa de existir. Então, o que é o presente? Também não sabemos. O que é o tempo? Também não sabemos. A única coisa que sabemos é que o tempo é esse período, é essa inconstância, é essa coisa passageira que não está aqui nunca, porque sempre é algo que virá ou sempre é algo que já se foi, mas nunca é algo que se está. Então, o tempo, nós não sabemos exatamente o que é, porque, na verdade, o presente é marcado pela inconstância, pela flexibilidade, pelo movimento, e a moda é guiada justamente por isso. Inclusive, Michael Maffesoli tem um livro, Reconquista do Presente, onde Michael Maffesoli ele diz que vivíamos tempos em que a nossa única preocupação era com o futuro ou com o passado, e havíamos nos esquecido do presente, mas agora reconquistamos o presente, reconquistamos o presente. Só que, de alguma maneira, ao reconquistar o presente, perdemos o futuro, porque o presente se tornou a única coisa que nós temos. Perceba? O que Lepovetsky, bem como Maffesoli, estão destacando é que, na verdade, o presente foi uma conquista, mas, ao mesmo tempo, foi uma derrota, porque, ao conquistar o presente, perdemos o futuro, porque ficamos com a mentalidade cativa meramente desse tempo, e esse tempo é um tempo marcado pela inconstância, pela fugacidade, pela superficialidade. Moda como fenômeno. Forma específica da mudança social. Ela não está ligada a um objeto determinado. A moda, então, não está ligada a um objeto determinado, mas é, em primeiro lugar, um dispositivo social caracterizado por uma temporalidade particularmente breve, por reviravoltas mais ou menos fantasiosas, podendo, por isso, afetar esferas muito diversas da vida coletiva. Logo, então, a moda ela se estabelece como um dispositivo social, com uma caracterização temporária e fantasiosa de nosso tempo. A teoria muito comum da distinção das classes sociais não é suficiente para explicar a moda, porque antigamente se explicava a moda a partir do vestuário. Então, se tinha as classes sociais, as mais abastadas, as menos abastadas. As mais abastadas se vestiam de forma mais pomposa e luxuosa, enquanto que a classe menos abastada vestia-se de forma muito mais simples, muito mais modesta, porque não tinha condições financeiras para isso. A moda hoje, ela se universalizou. A moda
propagou em todos os lugares. Então, até mesmo as pessoas mais pobres e mais simples, ou menos abastadas, conseguem comprar vestimentas que estão na moda, porque com a produção em massa se tornou acessível, a grande acessibilidade, a grande acessibilização do povo a essas vestimentas que, de alguma maneira, estão na moda, ainda que não sejam originais, não tem problema, não. O vestuário, então, é a melhor via de acesso para estudar o fenômeno pela quantidade e qualidade do material disponível, certo? E aqui nós temos uma charge para ilustrar isso. A sedução das coisas. Sociedade de consumo é a caracterização da nossa sociedade. Uma sociedade de consumo, não mais uma sociedade de produção, porque agora a nossa atenção está voltada para o consumo massivo. Sedução e desuso acelerado. As coisas em uma sociedade de consumo, elas não são feitas para durar. Como a nossa atenção está voltada meramente para o presente, então nada em nossa sociedade é feito para durar. Tudo é descartável. Você compra, por exemplo, um celular como este aqui, e esse celular ele já é criado com prazo de validade. Daqui a pouco ele já não serve mais para nada. Tudo é descartável em nossa sociedade, inclusive os relacionamentos. Lembra o Zygmunt Bauman, no seu livro Amor Líquido, nós já discutimos aqui na aula passada, Bauman vai dizer que vivemos uma era de relacionamentos de bolso, em que as pessoas se relacionam uns com os outros meramente pelo interesse do benefício que aquilo vai lhe resultar, pelo prazer que aquilo vai lhe resultar e coisas semelhantes a estas. Perceba, vivemos em uma sociedade utilitária em que os laços afetivos são rasos e superficiais, em que nós consumimos tudo, até mesmo nos relacionamos com os outros através de uma espécie de consumo. Tudo é descartável, nada mais é feito para durar. Então, é uma característica interessante do nosso tempo. E a obsolescência programada, porque tudo se tornou obsoleto, insignificante, perdeu o interesse. Nós perdemos o interesse pelas coisas facilmente. Perceba como que nós, de alguma maneira, nos desinteressamos das coisas de uma forma tão rápida. Por quê? Porque quando você compra o último celular, ele já não vai ser mais o último celular, porque vão lançar 2 ou 3 à frente e você já não tem mais interesse naquele celular. Porque nada mais é feito para durar. Temos aqui, né, um rapaz com o celular na mão e ele disse: esse iPod novo tem mais de 1000 funções. E aí o vendedor, o programador diz: principalmente a de pifar logo para eu lucrar. Então, as coisas são descartáveis. Essa é a lógica da moda. É a lógica das coisas que são efêmeras e passageiras. Então, perceba, as grandes atrizes, as pessoas que estão em destaque em nosso tempo, eles vestem, usam uma vestimenta, mas essa não serve para usar 2 vezes, é só uma vez. Por quê? Porque já saiu da moda se você usar 2 vezes. É careta, não pode, você pode usar uma vez só. Por quê? Porque a característica do nosso tempo é justamente a fugacidade. As coisas se tornaram obsoletas. A gente perde o interesse por elas de uma forma muito rápida. É uma coisa bem interessante do nosso tempo. Continuando, então, temos aqui o refinamento do olhar. Esse império da moda, de alguma maneira, também acabou promovendo na modernidade um refinamento do olhar, porque agora nós vivemos debaixo da lógica do ver e ser visto como uma forma de prazer. Para a gente ver e ser visto, tornou-se um prazer. Todos querem ser notados, então logo todos vão se vestir bem, vão tentar usar a melhor roupa. Para quê? Porque para ser notado, para ser visto. Corte de cabelo, percebe os cortes de cabelo que vêm sendo feitos hoje? O que tem ali, né? É um desejo de ser notado, de ser visto, de ser percebido. Já dizia Berkeley, ser é ser percebido. Então, hoje em dia, é uma realidade, né? Ser é ser percebido. Mas, na verdade, não é somente ser percebido, é ser curtido, compartilhado, porque as pessoas querem ser notadas. Parece que a nossa identidade ela está circunscrita àquilo que nós vamos receber no Facebook, aos comentários e às curtidas. Parece que a nossa identidade, de alguma maneira, ela é constituída pelo retorno que recebemos nas mídias, nas redes sociais. Se a nossa foto não tem muitas curtidas, então nós não somos
populares e, de alguma maneira, também não somos importantes, porque a nossa importância ela é medida pelo número de seguidores que nós temos, pelo número de pessoas que visualizam os nossos stories, pelo número de pessoas que comentam as nossas fotos. Ainda que sejam comentários falsos, não tem problema, desde que comentem. Não me interessa se tem verdade, porque a verdade não me importa mais. O que me importa é receber curtidas, likes, comentários, muitas pessoas compartilhando, são os views que são importantes. Perceba, vivemos uma sociedade pós-moderna que é totalmente narcísica. Narciso foi o homem que era tão encantado pela sua própria beleza que morreu, porque foi beber água no rio, viu a sua imagem refletida no lago e se afogou, tentando abraçar a sua própria imagem. Perceba como que estamos vivendo hoje. Uma sociedade narcisista, em que as pessoas se importam meramente com a sua própria imagem. Eles sentem prazer ao serem vistos e notados. Então, é uma característica interessantíssima do nosso tempo. O resultado do império do efêmero é o império da moda. A moda se tornando tendência social e formando mentalidades, maneiras de se portar e de se estar no mundo, inclusive. O amor cortês e a autonomia do sentimento. A superestima da mulher e a sua beleza, a sedução. Então, hoje, você tem também a própria concepção de amor, ela foi alterada também, né? Você tem agora essa ideia do amor cortês, a autonomia do sentimento, porque agora não é mais como antes, onde as pessoas, quando iam se relacionar, inclusive antigamente, as pessoas tinham aquela percepção, aquela concepção de que o relacionamento era para a vida toda, porque só a morte deveria separar. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você está com a pessoa enquanto ela te traz prazer, enquanto te traz aquela alegria momentânea. Quando a pessoa parou de te produzir essa alegria momentânea, você deixa, você descarta, você arruma outra pessoa. É assim que funciona, né? Hoje em dia nós estamos vivendo nessa lógica do descarte, que é muito interessante. As pessoas são movidas por isso, inclusive, em nossa sociedade, para, de alguma maneira, mascarar e esconder um pouco do vazio existencial. O próprio Lepovetsky, ele tem um livro chamado A Era do Vazio, onde ele diz que o homem moderno, ou o homem hipermoderno, ele é um homem vazio, um homem sem conteúdo, um homem que, de alguma maneira, tem dificuldades com normas morais. É por isso que no livro Crepúsculo do Dever, o Lepovetsky vai dizer que os sujeitos de hoje em dia são sujeitos que não gostam de proibições, que têm dificuldades com proibições. Por quê? Porque são sujeitos vazios, sem conteúdo, que possuem meramente uma capa estética, que cuida muito do seu corpo, vão nas academias, malham bastante, cuida muito do seu corpo, mas que não tem conteúdo, não tem o mínimo de conteúdo mental, não tem o mínimo de conteúdo intelectual, são pessoas sem intelectualidade. Então, não, por quê? Porque cultivam meramente o seu corpo, mas não cultivam a sua intelectualidade, não cultivam as suas faculdades mentais. Logo, o corpo é muito bem trabalhado, mas a mente parece um grãozinho de arroz. Então, hoje em dia, você percebe que o foco está no quê? Naquilo que é notado, naquilo que pode ser visto, naquilo que pode ser percebido, no corpo. E só. Perceba como que a ênfase mudou drasticamente. Perceba que não é mais aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que você é de fato, mas simplesmente aquilo que você aparenta ser. Simplesmente o seu corpo, o seu físico, as vestes que você usa. É essa a perspectiva da estética. Tanto é que o Lepovetsky tem um livro interessante que é a Estetização do Mundo, aonde ele diz que olhamos, nos relacionamos com tudo a partir da perspectiva da estética, da beleza, daquilo que aparenta, do que nós estamos vendo, daquilo que nós olhamos, da sensibilidade, da esteses. Então, hoje em dia, vivemos realmente a estetização do mundo. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com aquilo que as outras irão enxergar nelas. E somente isso. Então, isso é um problema. Por quê? Porque cria mentalidades medíocres. Pessoas que vivem meramente para satisfazer o outro. Então, é um reflexo do nosso tempo. Espero que, de alguma maneira, essa reflexão nos ajude a entender um pouco mais desse tempo, dessa época. Por que que hoje em dia as academias se tornaram, né, o grande boom, né, das academias? Perceba, não é questão de saúde, meramente. Tem pessoas que vão à academia por questões de saúde, bem-estar, e isso é muito importante. Só que 99% das pessoas que vão à academia não é pelo bem-estar físico, não é por questão de saúde, é meramente por questões estéticas, porque quer ser visto, quer ser notado, quer ser percebido. Perceba como que é uma característica do nosso tempo.
As pessoas que vão às lojas comprar roupa não estão comprando roupa pensando em se vestir bem. Está comprando roupa pensando em ser notado através de suas vestimentas. Então, hoje nós usamos a vestimenta, o próprio corpo, como recurso para ser percebido e ser notado. É a moda criando mentalidades e mostrando para o homem que ele só tem valor se os outros o notarem ou perceberem. Então, perceba, é um olhar meramente voltado para o presente, sem nenhuma perspectiva significativa de futuro. Infelizmente, é uma característica do nosso tempo. Bom, é isso aí, tá? Deixando, então, esse comentário sobre o Gilles Lipovetsky, o Império do Efêmero. Eu gravei um vídeo sobre o Lipovetsky, acho que eu coloquei lá no portal já. Se eu não coloquei, vou colocar ainda. E vou disponibilizar para vocês depois, então, essa aula aqui também no YouTube, tá certo? E aí a gente vai conversando. Se alguém tiver, porventura, alguma dúvida, alguma questão, pode me procurar, mande lá mensagem no WhatsApp, eu mando para o Matheus lá, e o Matheus manda, e a gente vai tirando as dúvidas e dialogando, tá ok? Alguma questão? Não, estou tranquilo, show de bola. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Obrigadão, viu? Bom, então é isso aí, gente. Eu agradeço vocês aí, tá? Um abraço a todos, ótima semana, Deus abençoe vocês. Vamos firmes e fortes. Agradeço o Matheus aí pela estar desde o início aí, tá? Guerreiro, tamo juntos. Um abração, meus amigos. Até mais.